Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar um pouco sobre a temática da soberania alimentar, vinculada à praxis territorial, numa perspectiva decolonial, em espanhol, ou descolonial, em português, e também contra-hegemônica. Sou o professor Marcos Aurélio Sacchetti, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e trabalho nos cursos de graduação, geografia, bacharelado e licenciatura, e também no programa de pós-graduação de desenvolvimento rural sustentável da UniOeste, também no Paraná, sul do Brasil, no campus de Marechal Cândido Rondon. Também sou professor da Unicentro, Universidade do Centro-Sul do Paraná, no programa de doutorado em geografia. Muito bem, a primeira observação a fazer é sobre a abordagem. Quando nós nos referimos ao território, nós temos diferentes perspectivas, diferentes abordagens e concepções. E para trabalhar a problemática da soberania alimentar, é fundamental escolher, optar por uma abordagem que seja histórico-crítica, reticular, e também pluridimensional, com uma opção política também muito clara, porque a problemática da soberania e da segurança alimentar, essa problemática requer uma opção política, ideológica, em favor de alguns princípios e de algumas práticas muito bem já caracterizadas na literatura internacional. A partir da experiência que eu tenho no grupo de estudos territoriais, no qual nós temos trabalhado desde 2002 com pesquisa e ação, a investigação, ação participativa, nós trabalhamos mais especificamente com a produção de alimentos in natura e alimentos transformados artesanal e familiarmente. Então, tratam-se de pequenas produções camponesas, aqui do sudoeste do Paraná, sul do Brasil, feitas a partir, como já denominei, do trabalho familiar, a partir de toda uma cultura camponesa, como afirma de maneira mais geral o Edward Thompson. Bom, então a soberania alimentar ela está diretamente vinculada à problemática da segurança alimentar e também da construção da autonomia decisória, seja por parte do produtor de comidas, seja por parte do consumidor das comidas. Então, nós temos optado, nós temos optado por trabalhar com a opção territorial que oriente tanto a análise como a cooperação, como o trabalho da extensão universitária. Por isso que nós temos denominado, juntamente com alguns colegas do Brasil, da América Latina e também da Itália, de uma concepção histórico-crítica, territorial, voltada para a cooperação com os sujeitos estudados. Então, a soberania ela é construída numa praxis de cooperação, praxis de partilha, praxis de solidariedade. Então, o território ele é compreendido, centrado em algumas características fundamentais, já muito bem conhecidas, que são as relações de poder, as identidades, a natureza inorgânica, o exterior aos nossos corpos, como denomina muito bem, na minha opinião, o Karl Marx, e também nas redes de circulação e comunicação. Então, aí nós temos um processo denominado pelo Claude Raffestin de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Então, o território ele é construído pelas pessoas, pelas gentes, que efetivam relações sociais entre si, evidentemente, e também com a natureza exterior aos nossos corpos, pois estamos considerando que nós também somos
natureza, uma natureza animal, uma natureza social e também espiritual. Bom, nesse sentido, então, o homem, aí claro, né, no sentido geral, né, estou envolvendo, pensando também nas mulheres, né, diferentes cores, etnias, religiões, faixas etárias, né, então todos nós juntos somos centrais na construção de cada território, com mais ou menos autonomia, com mais ou menos preservação, às vezes poluindo, muitas vezes contaminando, concentrando, centralizando, etc, etc. Então, uma praxis, na perspectiva como nós trabalhamos, ela está vinculada à unidade teoria-prática no sentido da qualificação da nossa consciência e da nossa prática cotidiana. Uma prática, como mencionei antes, de solidariedade, de cooperação, uma prática do debate e da reflexão conjunta, como nós já efetivamos no grupo de estudos que eu coordeno, que é o GTER, em diferentes projetos de pesquisa e extensão, projetos efetivados com moradores da periferia urbana da cidade de Francisco Beltrão, em 2 bairros até o momento, e sobretudo com camponeses produtores de comida de Francisco Beltrão, que é o município onde eu vivo e trabalho, e também de outros municípios vizinhos, né? Estão trabalhando tanto cooperando tanto no que se refere à produção, como no que se refere à comercialização. E aí, claro, nós temos parceiros muito bons, como as ONGs Acessoar e CAPA, né? CAPA, que significa Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, e Acessoar, Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural. São 2 ONGs muito importantes aqui no Paraná, de maneira mais geral, juntamente com a rede Ecovida, de agroecologia, que é a rede na qual se faz a certificação participativa da produção agroecológica. Então, a perspectiva na qual nós trabalhamos, de soberania alimentar, está centrada nas práticas agroecológicas de produção, certificação e comercialização por meio das redes curtas, aqui denominadas de feiras livres. Então, são processos de auto-organização e formando redes autocentradas, como estamos denominando, eu e o colega sociólogo, professor Adilson Francelino Alves. São processos autocentrados que foram construídos ao longo dos anos, a partir dos anos 1970, sobretudo a partir dos anos 1990, nessa perspectiva da soberania alimentar, da preservação e conservação da natureza, da valorização da cultura camponesa, da produção de produtos sem insumos químicos, né, tanto in natura como transformados artesanalmente. São, sobretudo, produtos vinculados às frutas, né, as frutas e das hortaliças, né, mas alguns que são transformados, como falei, especialmente no que se refere à produção de sucos orgânicos feitos em verê, e vinho orgânico, molho de tomate orgânico, enfim, tem uma série de produtos também em conserva, né, produzidos nesse complexo territorial, onde há uma praxis efetivamente diferenciada, né, em processos de auto-organização. Bom, aí uma premissa e também um mecanismo fundamental que nós identificamos e também refletimos sobre é a importância da proximidade organizacional, proximidade política, proximidade cultural entre os sujeitos do campo e da cidade, sujeitos produtores e consumidores. Os franceses, de maneira geral, denominam de ancrage.
em espanhol, arraigo, em português, enraizamento, né? Então, são diferentes denominações para esse processo mais localizado, mais territorializado, que nós consideramos fundamental na construção da soberania alimentar. Bom, outra premissa e também outro processo fundamental é o que Paulo Freire denomina de consciência do inacabamento, né? Já que nós temos trabalhado, e essas instituições mencionadas também trabalham, na perspectiva da formação, da informação com formação, formação com informação continuada. Então, ter clareza de que estamos sempre aprendendo é muito importante. Eu, como professor, pesquisador, tenho aprendido muito com os agricultores, muito com os colegas dessas ONGs, Assessoar e também do CAPA. Também tenho aprendido muito com os moradores aqui dos bairros periféricos da cidade de Francisco Beltrão. Isso também tem nos revelado, tanto a partir das pesquisas empíricas, como das ações realizadas pela investigação participativa, também a partir da pesquisa bibliográfica feita no grupo de estudos, que a consciência de classe e a consciência de lugar são fundamentais. Está muito claro que a consciência de classe ela é insuficiente na construção desses processos de soberania alimentar com autonomia decisória, centrada em circuitos curtos de produção e comercialização. Então, isso também corresponde a um movimento de qualificação do nosso envolvimento, da nossa participação. Então, a consciência de lugar, um debate, uma reflexão que estamos fazendo a partir de dois autores muito importantes, italianos, um economista, que é o Giacomo Beccatini, outro arquiteto urbanista, que é o Alberto Magnaghi, e, é claro, a partir dos nossos interlocutores do território, né? A consciência de classe tem que ser revelado muito importante. Então, eu faço parte de redes vinculadas ao operariado, à classe trabalhadora. Mas eu também preciso necessariamente me envolver com as causas do lugar. Então, a consciência de lugar tem que ser revelado, muito importante, nessa perspectiva da construção de alguns processos diferentes de desenvolvimento com valorização, envolvimento e potencialização das características de cada território, com a valorização dos sujeitos, dos seus valores, das suas crenças, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas necessidades, com a caracterização e valorização dos ecossistemas, do saber fazer de cada família, de cada comunidade rural, de cada grupo de famílias. Então, a consciência de lugar, ela está diretamente vinculada a esta praxis territorial, decolonial, descolonial e contra-hegemônica. E essa é a perspectiva que eu tenho adotado, que nós temos adotado, embora com muitas dificuldades, né? Trabalhando no movimento contrário à reprodução ampliada do capital, contrário às grandes iniciativas, aos grandes investimentos econômicos e geopolíticos, e em favor dessas iniciativas familiares, camponesas, solidárias, né, tentando contribuir um pouco na construção da tão necessária soberania alimentar, da construção de relações pelo menos um pouco mais simétricas, solidárias, cooperadas, um pouco mais, que valorizam um pouco mais a nossa própria natureza. Cuidar da água significa cuidar dos nossos corpos, cuidar do território significa cuidar dos nossos corpos, da nossa saúde biológica, física, social e também espiritual.